encontro de hoje nós vamos falar sobre o surgimento da sociologia e destacar o teórico Auguste Comte, que foi um pensador francês do século XIX, que vai ser responsável pela criação, pelo surgimento da sociologia. A sociologia ela nasce exatamente a partir da necessidade de explicação da sociedade quando ela se torna cada vez mais complexa. Essa complexidade vem principalmente com o processo de industrialização. Nós tivemos no século XVIII a Revolução Industrial, que vai modificar a estrutura da sociedade, que vai modificar o comportamento da sociedade. Então, a sociologia ela nasce a partir das crises, a partir da dinâmica da sociedade gerada com a industrialização, a partir de Auguste Comte, que vai ter uma preocupação em reunir o conhecimento acumulado sobre a sociedade e vai ter como objetivo criar a sociologia, ou seja, apresentar elementos para a criação de uma ciência da sociedade. Essa ciência que passaria a se chamar sociologia. Mas o que é que o Auguste Comte faz? O Auguste Comte ele vai se basear nas ciências naturais. Por exemplo, na biologia, na física, na química, na astronomia, nas chamadas ciências naturais, que trabalham com o que ele chama também de leis naturais. O que é que acontece com as ciências naturais? Elas têm sua metodologia, têm seu objeto de estudo e sua metodologia, e levam em consideração a busca de explicação das causas dos fenômenos naturais. Essa busca de explicação das causas dos fenômenos naturais vai chegar no que o Comte chama de leis naturais, quando se considera, por exemplo, que um fenômeno se repete a partir de uma determinada situação, de um determinado processo, e que é importante, se ele se repete, ele pode ser estudado, ele pode ser destacado, ele pode ser estudado de maneira objetiva e de maneira neutra. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, se você coloca água no recipiente e aquece no fogo, quando chega a 100 graus Celsius, essa água ela evapora. O processo de evaporação vai ser exatamente o processo de mudança do estado líquido para o estado gasoso. Se toda vez que se atinge 100 graus Celsius, nós temos exatamente o processo de evaporação, então nós temos aí o que o Comte vai chamar de lei natural. Há uma lei natural que a partir de um determinado momento, sempre que se repete alguma coisa, vamos ter exatamente a chamada lei natural. Se existe a lei natural, é possível inclusive buscar as causas do fenômeno que está ocorrendo. Comte vai considerar que se a ciência natural estuda objetivamente a sociedade, o pesquisador social, o sociólogo, vai ser aquele que vai estudar também objetivamente e cientificamente a sociedade. Para isso, Comte considera o seguinte, que a sociedade ela parte de uma condição simples para uma condição complexa. Ela sai de uma situação bastante simples, por exemplo, primitiva, para uma sociedade industrializada. Então, temos aí um processo de evolução. Se temos esse processo de evolução, significa que a sociedade ela progride inevitavelmente. Então, o Comte vai perceber que o destino da sociedade é o seu progresso. Só que este progresso precisa ser equilibrado, precisa ser de maneira ordenada. É preciso considerar, inclusive, a ordem e o progresso. Então, com isso, Comte vai estabelecer exatamente, digamos assim, os primeiros pontos ou parâmetros para o estudo científico da sociedade. Vamos lá. Primeira coisa, se baseia na ciência natural, então a ciência sociológica vai ser também uma ciência que vai ser objetiva, que vai ter a necessidade de ser neutra. O pesquisador, o sociólogo, por exemplo, precisa ser neutro. Ele tem que estudar qualquer fenômeno social
como se pega alguma coisa, por exemplo, num laboratório e vai realizar o estudo sem que você, como pesquisador, o sociólogo, por exemplo, interfira no objeto. Então, ser neutro significa não colocar as prenoções, os preconceitos, certo? As crenças em primeiro momento. É necessário considerar como as coisas acontecem na sociedade, descrever como elas acontecem. Isso significa estudar de maneira objetiva e de maneira neutra. O Comte também vai estabelecer, digamos assim, uns passos para um estudo sociológico da sociedade. Então, considerar a necessidade da neutralidade, considerar também a necessidade da universalidade. Por exemplo, o ser humano, ele é universal, ele é igual em todos os lugares. O que vai mudar é exatamente a cultura. Mas o ser humano é biológico, ele é em todos os lugares, ele apresenta, por exemplo, as mesmas características. Então, é universal. Isso aí vai ser exatamente levado em conta por Augusto Comte. Comte vai ser o criador do chamado positivismo. A palavra positivismo não tem nada a ver com aquilo que você vai, digamos assim, esperar que seja positivo, no sentido de otimismo de alguma coisa. Não é isso. Ele é positivismo porque se leva em consideração uma metodologia, uma objetividade capaz de demonstrar como as coisas acontecem, por exemplo, por A mais B. Então é positivo porque tem como se explicar, como se demonstrar cientificamente. Isso significa que o Comte está mostrando que se pode estudar a sociedade de maneira científica. Num primeiro momento, o Comte chama a sociologia, ele denomina de física social. Veja só que coisa curiosa. Ele chama de física social a sociologia exatamente porque ele vai considerar que o pesquisador, o cientista social, o sociólogo, ele deve estudar a sociedade com objetividade e com neutralidade, tal qual se faz na ciência natural, como na física, por exemplo. Daí o nome de física social. Mais tarde, a sociologia vai receber exatamente esse nome de sociologia, reunindo exatamente os termos do grego e do latim, que vai dar margem para o estudo da sociedade. O objeto de estudo da sociologia é exatamente o quê? A coletividade, que podemos resumir no seguinte ponto, ou na seguinte questão. Estudar a coletividade sociologicamente significa considerar as interações sociais, os diversos aspectos ou fatos que podem explicar um determinado fenômeno. Então, para estudar cientificamente um determinado problema social, por exemplo, o desemprego, é necessário considerar quais os fatores políticos, culturais, econômicos, estéticos, ideológicos, históricos, que possam dar margem para a explicação das causas do desemprego. Então, para se analisar o desemprego, é preciso levar em consideração o conjunto dos fatores que possam explicar o desemprego. Então, a partir da metodologia positivista de Augusto Comte, vamos ter critérios para o estudo sociológico, para o estudo científico da sociedade. O Comte, ele considera, inclusive, que o ser humano ele passa pelo menos por 3 estágios. Melhor dizendo, a humanidade passa por 3 estágios para chegar à ciência. Primeiro momento, o estado teológico. É aquele que se busca explicar as coisas a partir da religião, das crenças. Esse estado teológico pode ser dividido entre politeísta e depois para chegar ao monoteísmo. Em seguida, vamos ter o estado metafísico. O que significa isso? O uso da razão, a explicação de todas as coisas a partir do uso da razão. É o que os filósofos fizeram, por exemplo, até o século XVIII. Tentar explicar as coisas unicamente pela razão, a partir da capacidade máxima da razão, daí o termo metafísica, aquilo que está além da física. No estágio seguinte, com o processo de evolução da humanidade, da intelectualidade, do uso da razão, vamos ter a necessidade de explicação das coisas, de demonstração das coisas, de comprovação daquilo que está estudando. Então, chega-se ao estado positivo. O estado positivo é aquele que você exatamente tem
como explicar quais as causas de um determinado fenômeno, considerando uma metodologia científica. Então, o estado científico, ou estágio científico, é exatamente aquele que vem com o processo de industrialização da sociedade. Comte considera que com a industrialização da sociedade, essa que já vem com o uso da razão, é preciso também um comportamento individual e coletivo adequado a esse tipo de sociedade. Então, o uso da razão, o uso da cientificidade é necessário para a explicação das causas dos fenômenos sociais. Daí a sociologia nascer positivista, a sociologia nascer baseada nas ciências naturais, baseada na neutralidade e na objetividade para a explicação das causas dos fenômenos sociais. O pensamento do Augusto Comte foi influente nas ciências sociais, influente na sociedade, influente nas organizações, influente em toda a sociedade industrial. Por que foi influente? Porque ele vai levar em consideração exatamente o uso da racionalidade, o uso da objetividade, o método científico para se estudar a sociedade. Tudo que se busca quantificar, se busca mensurar, ser objetivo, ser neutro, vai ser exatamente relacionado ao positivismo. Por exemplo, podemos considerar na educação um sistema de avaliação, por exemplo, que ele vai ser positivista a partir do momento que ele vai levar em conta determinadas regras e normas para averiguar, para mensurar até que ponto o aluno acompanhou, adquiriu o conhecimento necessário a partir da disciplina da matéria desenvolvida. Portanto, Augusto Comte foi considerado o fundador do positivismo, que vai ser a primeira forma de estudo científico da sociedade, a primeira forma de sociologia. O positivismo vai ser muito influente, vai ser muito importante, vai também apresentar suas lacunas, vai também ser questionado por outros teóricos. Nós vamos ver, inclusive, isso com os teóricos como Max Weber, que vai ser contrário ao positivismo. Mas o positivismo vai deixar elementos importantes para o estudo científico da sociedade. Ele vai ser influente na necessidade de se buscar mecanismos racionais, científicos, para o estudo da sociedade. Esse positivismo, ele nasce, evidentemente, baseado na sociedade burguesa. Ele vai ser também conservador, porque ele vai considerar a ordem social existente, a ordem vigente, e que essa ordem deve ser aceita por todos. O indivíduo deve se adequar à sociedade. Então, o Comte, por exemplo, ele não é favorável a uma revolução, a uma transformação radical da sociedade. Ele vai considerar a necessidade das reformas, de mudanças que possam exatamente, aos poucos, as coisas irem se adequando, o indivíduo se adequando à sociedade. As mudanças bruscas, como as revoluções, por exemplo, não são aceitas por Augusto Comte no positivismo, mas as mudanças baseadas na necessidade também do progresso. Bom, esses foram os pontos centrais que eu apresentei para vocês sobre o positivismo. O positivismo do Augusto Comte vai ser um grande influente, por exemplo, no pensamento do pensador chamado Émile Durkheim, também francês, que vocês vão ver em outro vídeo. Então, é isso que temos para colocar para vocês. Espero que tenha contribuído para um aprendizado. E se vocês gostarem, podem dar um like e se inscrevam no nosso canal, que semanalmente terão coisas novas para acompanhar nesse canal. Até mais.